Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Rapaziada, eu vou tentar fazer um vídeo diferente aqui, tá? Se não der certo, eu vou apagar. Mas se eu julgar que deu certo, provavelmente vocês estão vendo, beleza? Lembrando que eu não sou nenhum mestre tático, não estudo porra nenhuma, eu só vejo jogos do Corinthians, tá? E também lamento aqui por não ter os materiais, né? Aquela pranchetinha do Joel aqui pra fazer o que eu quero fazer. Mas eu gostaria de pedir pra vocês a atenção de vocês aí. Eu não sei se vocês geralmente veem os vídeos aqui fazer outra parada, mas caso sim, né? E caso vocês vejam o vídeo até o final também, né? É importante salientar isso. Eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho atenção, só para ver aqui umas anotações que eu fiz, né? Uns desenhos aqui no meu caderno, para tentar explicar qual que é o real desafio do Luxemburgo nessa parada de 10 dias aí até o jogo contra o Santos, né? O Corinthians vai aproveitar essa folga aí das datas FIFAs, né? E o Luxemburgo vai ter tempo suficiente aí, né? Suficiente não, né? Mas vai ter um tempo aí para tentar treinar, né? Segundo aí as coletivas, né? As entrevistas pós-jogo, os caras falaram aí que ele chega ali, só troca uma ideia com os caras, posiciona em campo e é isso, né? Porque não tem muito tempo. Pela sequência de jogos aí que teve nesse último mês de maio aí, né? Começo de junho, né? Um mês caótico aí do Corinthians, né? Enfim. E também esse vídeo aqui serve, galera, eu não sei vocês, mas como eu disse aqui, né? A intenção desse canal, do outro canal do Filipinho da Fiel, né? Nunca foi chegar aqui e fazer aquelas paradas que todo mundo faz, sabe? Ah, esse time é um lixo, ah, essa defesa é uma bosta, ah, o Yuri Alberto é um caneludo. Cara, eu não tô aqui pra defender ninguém, tá? Mas tem algumas coisas que possuem explicações, tá? Como eu disse, eu acho que esse momento do Corinthians é 80% culpa da diretoria, do planejamento, 10% ali culpa dos jogadores, às vezes eu acho que falta sim um pouco de vontade dos caras, e os outros 10% acho que é culpa do técnico, sei lá, né? Visão tática ali, ou o time não é bom mesmo, né? Às vezes a gente precisa cair na real, né? Mas enfim, eu vou começar voltando aqui um pouquinho do final do ano passado que eu joguei um ano ok do Corinthians com o Vitor Pereira, tá? Eu peguei aqui o 4-3-3 base do Vitor Pereira, tá? Eu vou desconsiderar aquele 5-2-3 que ele fazia às vezes, porque o pessoal elogiou na época, mas era para partidas onde o Corinthians precisava segurar o resultado ou ia segurar o empate desde o início. Funcionou na Bombonera, funcionou em alguns jogos, tipo em Bragança Paulista, que depois ele meteu tipo 5 zagueiros ali na área para se proteger. Mas em geral não corria tudo bem. Eu lembro agora daquele Corinthians e Fortaleza, que o Corinthians fez um gol que foi gol contra do Fortaleza, onde o Fortaleza dominou o primeiro tempo. Não sei se vocês lembram. O Corinthians estava com uma linha de 5 aquele jogo, em casa não deu certo. Ou aquele Corinthians 1, São Paulo 1, no Brasileirão, que o Adson empatou no finalzinho, que o Caleri fez o gol logo no começo, e o São Paulo teve umas 3 ou 4 oportunidades para fazer pelo menos um 2-0 no primeiro tempo. O Corinthians não jogou nada, também estava com esse sistema de 5 jogadores na defesa, né? Com 3 zagueiros, né? Esse sistema para propor o jogo não funciona, ou não funcionou, né? Ou não foi bem executado com o Corinthians para minimamente propor alguma coisa. Era muito ruim esse sistema para jogar para frente, mas para se defender, e muitas vezes deu certo, né? Mas em geral, rapaziada, o Vitor Pereira, vou aqui apresentar meu caderninho, tá? Não sei se dá pra ver direito, eu espero que dê. Aqui da câmera parece que dá pra ver. Em geral, o Vitor Pereira usou esse 4-3-3 aqui. Esse 4-3-3, eu até marquei algumas partidas aqui em cima, ó. Foi o sistema que ele usou pra bater o Flamengo no Brasileirão por 2-1, depois de perder a Copa do Brasil. Venceu o Fluminense em Itaquera com essa formação e empatou com o Fluminense lá fora. É claro que tinha algumas variações, esse aqui eu coloquei geralmente os jogadores que mais jogaram, mas na ponta direita, né, tiveram vários caras que jogaram por ali, como Gustavo Silva, como Mantuan, foi mudando de acordo com a temporada, né? No meio campo também rodou bastante, até chegar o Fausto era o Maicon, antes teve o Duqueiroz que fez essa posição. Enfim, ali nos meias ali rodou bastante também, às vezes era o Paulinho, às vezes era o Renato, às vezes era o Juliano, às vezes tinha o Duqueiroz de primeiro volante e o Juliano mais à frente, às vezes estava o Adson por dentro, né? Na ponta direita também, na ponta esquerda, né?
Ponta direita foi a última que eu disse aqui do Adson, Gustavo Silva, né? Na ponta esquerda teve o William, teve o Roger Guedes, né? Enfim, mas em geral, o Vitor Pereira jogava com essa formação aqui. Na lateral esquerda também ficou muitas vezes com o Piton, ficou o Fábio Santos, né? A zaga também rodou bastante. Enfim, teve que encontrar soluções aqui para a lesão do Fagner, como o Rafael Ramos, né? Mas em geral era esse 4-3-3, né? E o Corinthians jogava de que forma? Tentava fazer triangulações com um desses dois meias aqui do centro, tá? Combinando jogadas com o lateral e com o ponta, para tentar chegar até a linha de fundo e cruzar para trás. O Corinthians fez isso diversas vezes durante o ano, né? O Piton teve diversas assistências durante a temporada, né? Enfim, o ponta que jogou aqui na direita teve diversas vezes essas jogadas, né? Teve muitas vezes que o Vitor Pereira optou por fazer uma dobradinha aqui, ó, onde está o Duqueiroz. Era o Adson, às vezes, jogava com o Gustavo Silva ou com o Mantuana de ponta para fazer a combinação de jogadas. O Corinthians basicamente jogava assim. E teve aquela época que o Vitor Pereira ficou com ranço ali, né? Com pirraça com o Roger Guedes na lateral esquerda, porque se você for ver o lado esquerdo do Corinthians, ó, Renato Augusto, Roger Guedes e Fábio Santos. Defensivamente, o Corinthians teve vários problemas, não só com o Vitor Pereira, mas posteriormente também a queda do VP, né? O lado esquerdo do Corinthians é sempre um problema na parte defensiva, né? Mas com o passar do tempo, né, o Vitor Pereira viu que as soluções que ele tentou encontrar pelo lado esquerdo, né, como por exemplo, às vezes usar o Roger Guedes de camisa 9, né, na época que não tinha o Yuri Alberto ainda, né, tinha o Jô ainda, ele usou o Guedes de 9, enfim, para tentar colocar um ponto aqui para voltar para marcar. Ele via que a gente viu, né, que o Corinthians perdeu além da parte ofensiva, quer dizer, além de não defender bem, também tinha perdido completamente a parte ofensiva. Com o Roger Guedes, pelo menos, ele oferecia a parte ofensiva, né? E basicamente esse que foi o time, né, que ficou pro final do ano, né, o time que foi competitivo. E aqui teve também uma outra coisa que o VP tentou fazer, não sei se vocês lembram, o VP sempre pedia para fazer o pressing, marcar lá em cima, marcar alto, e sempre que subia a rapaziada, alguém não subia direito, né? Às vezes era o Juliano que não subia direito quando estava em campo, às vezes era o próprio Renato Augusto, às vezes o próprio Roger Guedes. E aí subia e ficava um rombo na defesa quando a gente tomava gol de contra-ataque, né? E o VP ficava possesso com isso, né? Porque ele queria fazer o pressing. O Corinthians tinha poucos jogadores, né? Ainda tem poucos jogadores que sabem fazer o pressing ou que querem fazer o pressing. Enfim, essa questão ficou muito à tona, né? Quando, eu não sei se foi entrevista do Juliano ou foi do Guedes que falou que às vezes tem pessoas que não fazem o pressing, né? Jogadores, né? E eu achei que essa fala dele teve menos repercussão do que deveria. Como assim não fazem, não querem fazer? Que porra é essa? Pra mim nunca foi uma coisa que eu comprei, sabe? Tipo, pô, se o cara mandou você fazer, você vai lá e faz e pronto, sabe? Não tem essa de não estou a fim de fazer. Porque pelo que eu entendi era treinado, né? E foi um dos motivos também que eu fiquei com birra desse elenco quando o VP saiu e foi pro Flamengo, né? O VP foi um canalha completo pela forma como ele saiu do Corinthians, mas ele fez um bom trabalho no Corinthians, tá? E eu ouvi falas como, a gente se juntava pra treinar, totalmente desconexo da realidade, né? Porque se isso fosse verdade, hoje em dia também que estava sem técnico, os jogadores iriam se reunir e venceriam os jogos, né? Como ficou pintado, né? Nos podcasts aí, né? Palhaçada, né? Fiquei puto com o Fagner, com o Juliano, com o Guedes, né? Quando eles foram nos programas lá e falaram um monte de lorota, né, cara? E também pelo nível, né? A comissão portuguesa do Vitor Pereira tinha uns 5, 6 caras lá, treinavam uma porrada de coisa e depois não venha me dizer que não houve um decréscimo técnico, né? Quando os caras foram embora e a diretoria para 2023 optou por Lázaro, Luciano Dias do Taubaté e o Largue, o cara que foi rebaixado de técnico para técnico do Sub-20 no Galo, né? Não me venham falar que não houve aí um downgrade, né? Que houve sim na comissão técnica do Corinthians, né? Que foi escolhida em novembro do ano passado, né? Antes da Copa do Mundo, né? Lamentável, né? A decisão da diretoria, né? Mas enfim, isso aqui é 2022, né? O problema era o pressing, o problema do lado esquerdo do Corinthians, né? E aí vamos para 2023, né? Aonde quem comandava o Corinthians no início, né? Era o Fernando Lázaro. O Lázaro, ele veio com uma proposta diferente, ele veio com uma proposta interessante, muito interessante, que foi um 4-4-2 que eu pedi na época do Vitor Pereira, que eu achava que se encaixaria melhor com os jogadores que a gente tinha, né? Porque a gente não tinha um ponta direita, como é que eu posso dizer, constante, né? Ia trocando, sabe? Você jogava com o Gustavo Silva, aí o
quem tava no banco era melhor, aí entrava o Adson. Aí você começava com o Adson, quem tava no banco era o Gustavo Silva, entrava melhor. Aí ficava nessa. O lado direito do Corinthians ali na ponta era o problema, né? Embora o lado esquerdo defensivo fosse o problema, né? É meio complexo, né? Mas enfim, para coibir isso e para dar mais espaço pro Renato Augusto, né? O Fernando Lázaro veio com esse 4-4-2, ó. Não sei se dá para vocês ver aqui. Era um 4-4-2 com 2 volantes, 2 meias abertos e 2 atacantes fechados, né? O Fernando Lázaro, até por não ter divisão com outras competições, né? O Corinthians jogando semanalmente, jogou praticamente todas as partidas do Campeonato Paulista, né? Nessa formação tática aqui de 4-4-2. Eu achei interessante que tinha mais caras no meio campo para desafogar um pouco o Renato Augusto, né? O Renato Augusto muitas vezes ficava encaixotado na marcação naquele 4-3-3, né? Porque ele é o único cara criativo da equipe, né? Ele dividindo com 2 volantes. Agora ele teria reforço ali do Adson do outro lado para armar, além dos volantes de chegada, né? Sendo um deles improvisado, que era o Juliano, né? Enfim, nesse momento aqui começou a rolar os podcasts, as alfinetadas, né? O Vitor Pereira tava perdendo um campeonato lá como perdia, sei lá, como bebendo água, né? Ele perdia campeonato lá pelo Flamengo, né? E aí ficou muito fácil de falar, né? Do Vitor Pereira, né? Das cagadas, né? Que ele fez no Corinthians, como se ele fosse um vilão por coisas que não era culpa dele. Ele foi vilão pelo caráter, como eu disse, mas não pelas formações táticas, né? Ou pelo como o Corinthians jogava. Enfim, isso é tema para outros vídeos que já se passaram aqui no canal, né? Enfim, esse sistema aqui, cara, o que eu gostei dele, o Renato Augusto tinha bastante espaço aqui pelo lado esquerdo, ele conseguia enfiar a bola no Yuri Alberto, ele conseguia enfiar a bola no Roger Guedes, né? E aqui começou um dos problemas, tá? Embora você conseguisse utilizar muito o Roger Guedes e muito o Renato Augusto, tanto é que os caras fizeram muitos gols e muitas assistências no Campeonato Paulista, o Corinthians perdeu um pouco o Yuri Alberto. Porque, como eu disse, as jogadas do Vitor Pereira, ó, de novo, voltando aqui uma página, né? As jogadas do Vitor Pereira no ano passado, elas iam pelas pontas, né? E tentavam centralizar ali no 9, que era o Yuri Alberto. Dessa vez, você tinha 2 atacantes, né? E por esse espaço que tinha aqui no meio campo, embora tivesse bastante troca de posição aqui, jogando com 3 meias às vezes, né? Quando o Juliano subia, ficava 3 meias, né? Um time super ofensivo. O Yuri Alberto já ficava um pouco mais de lado de campo, né? Porque o lado direito acaba ficando vazio, né? Se você for ver, né? Você tem o Adson ali que ia pro meio, você tem o Renato que ia pro meio, né? Todo mundo centralizava e você tinha que puxar alguém pro canto, né? Que era o Yuri Alberto. Ele fez alguns gols no Campeonato do Paulista, mas já ficou bem diferente de como terminou a temporada passada. Então, assim, eu não tô querendo defender o Yuri Alberto não, tá? Mas essa formação tática aqui, que vem acontecendo até os dias de hoje, que eu vou passar mais pra frente, ela complicou um pouco a vida do Yuri Alberto, tá? Geralmente o camisa 9, centroavante, tem mais dificuldade em pegar a bola um pouco mais atrás pra começar a jogada. É claro que o Yuri Alberto tem errado muito, né? E perdido gols, né? É isso que a galera tem ficado puta. Pelo menos eu fico puto com ele nessas situações. Ele vem perdendo gols que ele não deveria perder. Mesmo tendo menos oportunidades, né? Quando chega pra ele fazer o gol, ele tem perdido, né? Enfim, essa formação tática aqui, qual foi o problema dela, né? Além da perca do Renato Augusto, eu achei que o Lázaro ele mexeu errado. Não sei se vocês lembram, o Fausto se machuca e aí todo mundo pede o Fausto de volta no time. Só que já para a partida contra o Liverpool do Uruguai, o Lázaro ele deixa Fausto e Rony. A ideia era tirar o Rony e botar o Fausto para manter o Adson. E aí a gente teria que encontrar um parceiro aqui no outro lado, que foi o do Renato Augusto, né, na esquerda, né? Teve o Paulinho contra o Ituano, enfim, quando o Renato se machuca ocorre um problema, né? E outro problema desse time aqui, embora fosse muito bem ofensivamente falando, né? Porque tinha basicamente 5 atacantes, né? O Juliano ficava muito enfiado também, né? O time se postava de maneira alta, né? O Corinthians conseguia fazer vários gols no Campeonato Paulista. Mas, um dos problemas desse time aqui era quando ele perdia a bola, né? O Corinthians não conseguia se defender direito, até pela característica dos jogadores. Eram muitos jogadores de ataque, e basicamente só o Rony defendendo, né? Enfim, eu não gostava desse sistema por conta disso. Eu lembro contra o Mirassol, que a gente venceu por 3-0, o Mirassol meteu umas 25 bolas no gol do Corinthians, assim como a gente sofreu contra o Palmeiras também, embora esse forte sistema ofensivo do Corinthians tenha machucado bastante o Palmeiras naquele jogo, né? Tanto é que foi 2-2, o Corinthians buscou um empate ainda contra a equipe fortíssima do Palmeiras.
Mas quando tava 2-1 pro Palmeiras, que os caras estavam no contra-ataque, eles tiveram algumas chances de matar o jogo. Esse sistema jogou bem mesmo. Eu gostei contra o São Paulo, cara, no Morumbi, porque eu não sei por que naquele jogo o Lázaro jogou sem o Juliano, ele jogou com o Rony e Duqueiroz, os dois volantes, marcando forte o São Paulo quando tinha bola, e mesmo assim tinha muita criatividade aqui no meio, né? E algumas partidas do Corinthians contra o São Paulo do Rogério Ceni, né? O São Paulo conseguiu várias vezes marcar e anular o Renato Augusto, né? Nesse sistema aqui, só que sem o Juliano, com o Duqueiroz, o Renato estava protegido, conseguia armar jogadas, né? O Corinthians foi muito perigoso no Morumbi. Fez praticamente uma partida perfeita. O Corinthians foi tomar o primeiro gol, né? O gol do 1-2, né? Quando tava 2-0 pro Corinthians. Quando ele sacou o Duqueiroz e mais um cara, não sei se foi o Rony, e colocou acho que o Paulinho e o Juliano, alguma coisa assim. Pô, perdeu totalmente o meio-campo. O São Paulo quase ainda empata o jogo naquela partida do Campeonato Paulista, né? Enfim. E aí, como eu disse, né, no começo aqui dessa análise dessa formação, o Corinthians se perdeu mesmo nas quartas de final do Paulista quando o Renato Augusto se machuca, né? Porque esse sistema aqui, basicamente, no meu ponto de vista, era para fazer o Renato Augusto jogar, né? E aí na partida contra o Ituano, o Paulinho, que tem outra completamente diferente característica de jogo, né? Já não rendeu muito bem. E aí o Lázaro vendo isso, tentou mexer, como eu disse, ele mexeu errado, ele adicionou o Fausto nesse meio campo, mas sacou o Adson, deixou o time lento, enfim, o Corinthians começou a entrar em crise e começou a perder o meio campo, né? Porque ficou aquele troca-troca ali pra saber quem jogava na do Renato Augusto. Tentaram o Matheus Araújo, tentaram o próprio Juliano, enfim, o Paulinho, até repetiu ali algumas situações, né? O Maicon, mas perdeu completamente a funcionalidade daquele time, né? Que ele era um time muito bom com a bola no pé, e para ter a bola no pé você precisava do Renato Augusto. Mas sem a bola no pé, o Corinthians sofria muito. É só você pegar o gol que o Rony faz contra o Corinthians, o gol de empate. O Palmeiras começa a ter mais a posse de bola, o Corinthians vem para trás, ninguém morde o Veiga cruza, enfim, isso aconteceu diversas vezes, né? O Corinthians não tinha ninguém que mordesse nesse meio campo. Era um time que perdeu as duas pré-temporadas que teve, num sistema que tinha um problema grave defensivo, que só rendia com o Renato Augusto, né? E aí o Corinthians se perdeu, entrou em crise, vocês já conhecem a história. Eu vou avançar aqui pro Luxemburgo, tá? O Luxemburgo, uma coisa que eu gostei quando ele chegou, até nas partidas do Del Valle, né? Que a gente perdeu, ou contra o Galo que a gente perdeu lá no Minas Gerais, mas depois perdeu pro Flamengo, mas jogou bem contra o Flamengo no Maracanã, depois, enfim, fez uma partida até que decente defensivamente contra o Argentino Júnior, né? Depois faz uma boa partida contra o Fluminense e vence, né? Ele partiu dessa premissa aqui. Ele viu que o Corinthians não tinha meio campo, ele falou, vou meter um 4-4-2 linha baixa. Outro ponto importante, tá? O Corinthians, como eu disse no começo do vídeo, ele tinha problemas em fazer linha alta com o VP já, quando ele mandava fazer o pressing, né? Tinha uma galera que já não queria fazer. Nas mãos do Lázaro, isso foi muito pouco treinado. Parecia um pressing porque os jogadores que estavam em campo eram basicamente todos de ataque. Eram 5 jogadores de ataque. Então o time estava posicionado no campo de ataque a maior parte do tempo. Por isso que o Corinthians roubava várias bolas no meio campo, né? Inclusive o Juliano roubava várias bolas no meio campo. Mas quando voltava para se defender tinha problema. Corinthians sem confiança, sem jogadores para fazer a bola ficar no campo de ataque, o Luxemburgo teve que optar por essa linha baixa. Jogou diversas vezes assim no 4-4-2. Essa aqui ó, foi a formação que jogou contra a equipe do Flamengo lá no Maracanã, que foi 1-0 pro Flamengo, né? Foi esse time aqui que jogou. Foi essas duas linhas de 4, 2 atacantes, né? Enfim, o principal motivo disso aqui era estancar o tanto de gol que o Corinthians estava tomando, né? O Corinthians estava tomando muito gol de todo mundo. Esse aqui foi o primeiro plano do Luxemburgo, né? Jogar mais no contra-ataque, tentar achar uma bola no Guedes, enfim. Essa aqui foi a opção que o Luxemburgo fez. Eu gostei para iniciar o trabalho dele, precisava fazer isso. Concordei, ainda concordo com o começo de trabalho do Luxemburgo, esse 4-4-2 aqui. Aí, o Paulinho se machuca, né? Tava vindo jogando bem. Enfim, o Corinthians já começa a encontrar dificuldades, né? Ele adiciona ali, começa a jogar com o Maicon e Fausto. E jogando na esquerda. Quem tava jogando na esquerda ultimamente? Porque ele continuou fazendo esse 4-4-2, né? Ficou o Adson, né? O Maicon e o Fausto.
Pô, agora eu queria lembrar quem ficou ali no centralizado, cara. Às vezes era o Renato Augusto também quando voltou. Jogou o Renato Augusto ali pelo lado esquerdo, né? Quando entrou contra o Fluminense, por exemplo. Porque quando o Paulinho se machuca, né? Já é a partida contra o Fluminense, é verdade. E aí o Michael faz ali junto com o Fausto, depois entra o Renato Augusto ali, né? Enfim, e continua com os dois atacantes, né? E aí, esse sistema foi fazendo ainda mais sentido quando o Luxemburgo começou a usar o Bruno Mendes, né? Como lateral direito para se defender fortemente. O Corinthians, mesmo fortalecendo com essas duas linhas de 4, né? O Corinthians ainda tinha problemas com o Fagner, né? Que a gente depois descobriu que o cara tava gordo, né? Aí também é foda, né? Enfim. E aí, contra o Atlético Mineiro, veio uma formação muito legal que o Luxemburgo usou, que foi o 3-5-2, cara. Esse aqui. Que eu gostei bastante, cara. Fez muito sentido, fortaleceu o Renato Augusto, que tava voltando de lesão, deu mais opções no meio campo, fortaleceu a defesa, e ainda tinha dois atacantes de ótima qualidade, né? Foi esse 3-5-2 aqui do Luxemburgo. O que eu não gostei foi que depois de dois reveses, né? Contra o América Mineiro, na lateral esquerda, na ala esquerda ficou o Fábio Santos, e o Corinthians perdeu o meio campo ali porque não conseguia atacar direito. Enfim, e quem tava de meia nesse jogo, se não me engano, era o Adson, enfim, já não rendeu como rendia com o Renato Augusto. E contra o Del Valle deu tudo errado, né? Você já conhece a história, fora que as duas partidas foram fora de casa. E aí eu fiquei puto, né? Que contra o Cuiabá, aí já virou várzea, né? Aí já virou várzea. Contra o Cuiabá, o Luxemburgo veio com 4-3-3, né? Ou 4-2-3-1, com dois volantes, dois pontas abertos. E ele caindo no erro, né? De que o VP já caiu, de que o Silvinho já caiu, colocou o Roger Guedes de camisa 9, né? Todo mundo sabe que o Roger Guedes ele é bom de ponta esquerda ou com centroavante na frente no 4-4-2, cara. Senão você perde totalmente o Roger Guedes. Centralizado ele não rende. Enfim, e essa formação que ele tentou usar contra o Cuiabá, basicamente foi a formação que o VP usou diversas vezes no ano passado, mas faz muito tempo que o Corinthians não usa, né? Então assim, eu acho que o Corinthians se perdeu ali quando migrou do 4-3-3 do Vitor Pereira, que tinha alguns problemas, mas não eram tão problemáticos, né? E o Lázaro encontrou várias soluções, mas meteu vários all-in, né? Deixou o time muito aberto. Eu acho que esse foi o principal problema, essa virada de chave. O Corinthians não conseguiu se desacostumar em jogar nesse 4-4-2, né? Com duas linhas de 4 e com dois atacantes, né? O Roger e o Yuri. Em poucos jogos o Roger Guedes jogou como ponta esquerda mesmo, né? No 4-3-3. Teve a partida do Fortaleza, que o Corinthians estava correndo atrás do resultado. Enfim, e teve esse final contra o Cuiabá, que ficou tipo um 4-2-4, né? O Roger ficou no lado esquerdo, mas tinha também o Wesley no lado esquerdo, né? Enfim, são os problemas que o Luxemburgo vai ter que encontrar. Quais são os problemas, né? Ele vai ter que fazer um jeito aonde o Roger Guedes volte pro lado esquerdo, certo? Sem que desproteja esse meio campo, correto? E ele precisa dar um próximo passo. Ele disse que não havia tido treinamento para conseguir fazer, com esses jogadores mais defensivos, né, um pressing um pouco mais alto. Tanto é que quando fez contra o Del Valle, por exemplo, que subiu o Maicon e o Fausto, o Corinthians tomou várias bolas nas costas. E não fez nem cócegas na saída de bola do Del Valle, né? Então eu acho que são esses dois pontos. Primeiro, o Guedes não pode ser o camisa 9, mas tem que jogar no ataque. E não pode voltar para marcar, porque o lado esquerdo do Corinthians é deficiente na marcação. Ok. E ele precisa consertar essa marcação alta do Corinthians que não existe. Não existe. E contra o Cuiabá fez muita falta, porque é um time que se fecha bem, que é o Cuiabá. Um Corinthians com pouca criatividade, que perdeu logo o Renato Augusto no começo do jogo. E você ficar sem fazer a marcação alta, meu amigo, principalmente no futebol moderno, não tem como. Enfim, fiel, é isso aí. Essa é a minha análise aí do trabalho, dos últimos trabalhos, né? Eu não sou nenhum consultor técnico, sei de nada, é só as partidas que eu vim assistindo, né? Eu sempre vejo jogos do Corinthians, né? Fiquei com vontade de fazer esse vídeo aqui, porque é muito mais fácil você ficar xingando lá sem saber o que fazer, do que realmente tentar entender, tá? Eu acho que isso aqui explica muita coisa. Explica o mau momento do Yuri Alberto, explica o problema defensivo do Corinthians, que começou em 2023 de uma maneira errada, na parte defensiva. Além, claro, né, dos diversos problemas fora do campo que o Corinthians teve para chegar nesse momento. Enfim, fiel, espero que o Luxemburgo conserte o time aí para pegar o Santos e que a gente saia dessa situação. É isso. Dito isso, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!